Abandono real ou imaginário? Como é que é esse abandono pro borderline? A gente sabe que borderline tem que ter medo do abandono. Mas será que é mesmo essa a raiz do problema todo? Vem comigo nesse vídeo entender como o border vê o abandono todos os dias acontecendo num looping eterno de sofrimento. E vem comigo também para entender qual a relação do abandono com o vazio crônico, o vazio existencial que o borderline sente e que é bem difícil de explicar e bem incômodo de sentir. Vim aqui para um lugar bem vazio para falar de abandono e vazio. Eu sou Lete Amorim, psicanalista, pós-graduada em musicoterapia, idealizadora do grupo Border Sem Filtro. Border, essa é a sua rede de apoio 7 dias na semana, inclusive finais de semana e feriados. Sabe aqueles dias especiais? Que a gente se sente abandonado, rejeitado, com um vazio bem grande no peito? Chega junto, que a gente vai estar junto, inclusive fazendo terapias de grupo, musicoterapia, que ocorrem todos os domingos, das 15 às 17 horas. Conta aí pra mim, que psicanalista, que psicólogo vai atender vocês num domingo de tarde? Eu desconheço. Enfim, galera, se inscrevam nesse canal, comentem, compartilha, curte. E se quiser, deixa aqui suas dúvidas, suas perguntas, que eu também vou ter um prazer imenso em responder. O meu WhatsApp fica sempre aqui na primeira mensagem, fixada nos comentários. E vamos bater esse papo sobre abandono. Eu acho que, para quem não é border, é muito difícil entender o abandono como nós entendemos. Seres humanos, tarja branca, né, que ainda não tem nenhum diagnóstico formado e que não se identifica como um borderline, vão ver o abandono de uma forma mais realística, né? Vamos dizer assim, a pessoa foi embora, ela me abandonou, né? A pessoa terminou um relacionamento, ela disse que não, então ela está me rejeitando. Ok, isso é real. Agora, e se você teme tanto isso acontecer, que a sua vida vira uma eterna vigilância, hipervigilância, catando ali pelo em ovo, mudanças mínimas no tom da voz, no olhar, na expressão facial, na forma de vestir, na rotina, e isso fosse lido como abandono. Será que vocês conseguem entender dessa forma? Será que vocês conseguem entender, por exemplo, que abandono pode ser colocado como eu não fui priorizado? Essa pessoa prefere a mãe, prefere sair com o pai, prefere sair com os amigos do que estar comigo. Outra forma de abandonar, de se sentir invisível. Eu vou te dar um exemplo claro que aconteceu comigo recentemente, mas como eu estou em remissão, eu consigo verbalizar sem reagir de forma impulsiva, intensa, explosiva, catastrófica, dramática. É o seguinte, estava eu numa mesinha do mercado lá, tomando uma Coca-Cola com o meu digníssimo marido. Tava lá, batendo papo e tal. Chegou 2 amigos dele, de muito tempo, de infância, de época de rugby. E papo vai, papo vem, ficaram lá conversando. Eu ali, sentada, vegetando, cara de paisagem, como se fosse uma pintura, né? Conversaram por alguns minutos, 10, 15 minutos. O cara falou da mulher, o outro falou da namorada, e o meu digníssimo em nenhum momento me apresentou. Falou, olha, essa aqui é a doida lá do Border Sem Filtro, minha esposa. Moramos juntos aqui, ó, pertinho, 100, 200 metros daqui. Como ele não disse isso, na minha cabeça border, o que eu pensei?
eu estar aqui ou não estar aqui, significa nada, né? Eu me senti não estando. É como se eu não estivesse, como se fosse uma mosquinha ali, vendo o papo deles. E sou um nada. Eu me senti um nada. Naquele momento eu me senti abandonada. Rejeitada, abandonada, nada. Aí vem o vazio. Aí vem o vazio. Aí tá, beleza. Eles foram embora. E eu, depois de anos e anos, né, de terapia, e agora estudo e me especializei em borderline, eu sei o que estava acontecendo. Aquilo estava ali presente, que a gente em remissão, a gente continua sentindo as coisas, tá? A gente só não tem as reações desajustadas. Aí eu puxei da cachola todas as técnicas de DBT possíveis e imagináveis, linguagens não violentas e assertivas, e fui lá, eu, explicar para o amor da minha vida como eu estava me sentindo de uma forma não violenta e sem julgar a atitude dele, sem invalidar a atitude dele. E falei. Então, o que acabou de acontecer aqui agora, neste momento, eu como borderline me senti extremamente rejeitada, invisível e abandonada. Essa foi a minha sensação como border. E por que isso tudo? Porque é o mínimo que um borderline espera. Que a gente espera que o outro faça aquilo que a gente faz. Só que na vida não é assim. E a gente se frustra quando isso não vem. E nem sempre vem, né, gente? A vida não é justa. Né? Às vezes a gente vai dar e não vai receber de volta. Às vezes a gente vai fazer além dos nossos limites, e por isso que é importante não ultrapassar os limites, para agradar, em busca de validação, e vai se frustrar. E aí a raiva vai ser muito intensa. E você não vai conseguir verbalizar da forma que eu verbalizei. Ele entendeu, percebeu, pediu desculpas, entendeu o desenho da coisa. Nossa, isso é um gatilho, isso é um abandono, caramba. Aí eu pergunto para vocês, isso é um abandono real ou imaginário? Muitos falam, esforços frenéticos para evitar o abandono real ou imaginário, que está lá escrito no DSM-5. Para quem não é border, parece muito óbvio isso, né? É um abandono. Quando não está sendo abandonado, é imaginário. Gente, isso foi um abandono real. Ele aconteceu. Não é a atitude correta de uma pessoa que está com outra pessoa, convivendo, vivendo, construindo uma vida com essa pessoa. Não é uma atitude correta. Concordam comigo? Inverte. Talvez não fosse interessante também, se eu me comportasse dessa forma. Então, assim, a tal empatia, compaixão, né? De olhar pelo olhar do outro, de tentar imaginar como o outro se sente. Você não vai se sentir, mas tentar entender, tentar perguntar, aceitar e não ficar, não, que drama, não, você é exagerada, não é pra tanto. Porque isso é uma outra porrada na moleira, né? A gente tá ali sentindo dor, tá se sentindo abandonado, rejeitado, invalidado, aí você verbaliza, né, o que você tá sentindo, porque se você não se importa com aquela pessoa, para que você vai verbalizar? A gente verbaliza, a gente tenta um diálogo, tenta mostrar a dor, porque a gente quer conviver bem com aquela pessoa, né? Se não, simplesmente dá as costas e vai embora. Aí, quando a gente verbaliza, quando a gente não sabe verbalizar, a gente verbaliza no drama, na intensidade, expressando as emoções, né, batendo. Eu faria isso há tempos atrás. Muito provavelmente eu ia levantar da mesa, arremessar Coca-Cola lá na Conchinchina, ia sair catando cavaco, gritando, falando um monte de besteiras das quais eu ia me arrepender depois. E talvez fosse andar, catar um bar para encher a cara em qualquer lugar mais próximo, e talvez fosse dar ideia em alguém.
promíscuo. Não, eu não ia fazer furunfamentos com ninguém. Eu não ia pro ato sexual, mas muito provavelmente eu ia puxar papo com alguém. Muito provavelmente. E por que ia puxar papo com alguém? Porra, a gente tá se sentindo vazio. A gente tá se sentindo sozinho, abandonado, um nada, invisível. Então, peraí, deixa eu testar se eu sou alguém, se eu sou visível, se eu existo. Só isso. A gente não tá querendo se jogar em cima do primeiro canavial de ola que vier, não. A gente quer um papo, a gente quer um ombro, a gente quer compreensão, a gente quer ser visto, a gente quer, porra, existir. Vocês não querem, não? Todo mundo quer. Todo mundo quer ser visto, todo mundo quer existir, todo mundo quer seu lugar de pertencimento, todo mundo quer ser validado, todo mundo quer ser amado, quer ser compreendido. Por favor, né? Então faz o seguinte, não quer ser visto? Para de treinar. Anda por aí, maltrapilho esculachado. Porque pouco importa a validação dos outros, né? Você que é mulher, para de ir no cabeleireiro, para de fazer as unhas, aquelas sobrancelhas de Nike. Para! Pra quê? Não precisa ser vista, não precisa ser validado, não precisa ser amada, não precisa ser aceita, né? Tá com a autoestima lá, vai ficar aqui com monocelha e tá tudo certo. Não é isso? Me engana não, galera. Todo mundo quer. O problema é que a gente quer 4 vezes mais. E a gente erra a mão. Às vezes a gente não consegue falar de tanta emoção. Tá sentindo, tá doendo pra caralho. Vocês nunca sentiram assim, por exemplo, num momento crítico da vida, uma dor tão pungente? Vocês se afogavam nas próprias lágrimas e não conseguiam nem respirar, que doía. Parecia que... Nunca. Lembra aí que eu sei que já. Mas vamos lá. Então, essa sensação de abandono, muitas vezes, vai passar despercebido para pessoas que não são borders. Não vai ser tão grave assim. Aí vem o lance do exagero. Nossa, mas foram 15 minutos, foi uma distração. Não fiz por mal. Claro, todo mundo pode cometer um deslizezinho. O problema é que quando isso fica frequente, fica red flags aí, né? Tem que observar se é frequente, se não é frequente, qual é da situação. Mas óbvio, um deslizezinho, né? Todo mundo é humano, todo mundo vai cometer um deslizezinho. Agora, isso se linka com a questão do vazio. E me perguntaram hoje no Instagram. Qual é a diferença, né, quando termina um relacionamento para um border e para uma pessoa que não é border? O border, ele morre nesse momento do término, ele deixa de existir. Lembra lá que eu falei que eu me senti invisível? Só porque o outro não me apresentou? A gente tem uma sensação de self fragmentado, um ego frágil. A gente precisa que o outro exista para que a gente exista. Então, quando o outro se vai, o que sobra é vazio. É vazio. Quando o border ainda não buscou autoconhecimento e não sabe quem ele é de fato, ele se sente um nada. Vazio, invisível, que não serve para nada, vida sem propósito, para que eu tô aqui? Nada funciona, nada presta, mundo injusto, ó Deus céus. Azar. E aí, o outro passa a ser quase que um vício. Você ter o outro. A necessidade de ter alguém, um amigo, uma pessoa favorita, uma mãe, uma tia, uma irmã, um namorado. E por isso que falam, pô, border é comum ficar emendando relacionamento? É, quando o border tá desestabilizado, não sabe quem ele é, ele não tá se priorizando, ele não tá fazendo um tratamento terapêutico, ele não está ciente de que esse vazio não vai ser preenchido nem por pessoas e nem por coisas, ele vai ficar tentando botar alguma coisa ali para preencher. Aí vem milhões de compulsões, né? Compulsão por pornô, por masturbação,
por sexo imprudente, por velocidade, por adrenalina, por drogas, por bebida, por comida, por pessoas, por compras, por jogos, por qualquer coisa que não deixe ele ficar em contato com ele mesmo, porque ele não consegue ficar sozinho. Porque sozinho ele tem a sensação de não existir. Sensação de nada. Essa parte, quem não é border não consegue ver, não consegue sentir, não consegue entender o que é sentir como um absoluto nada. E é desse nada, dessa sensação de absoluto nada, que vem um desespero absurdo de tentar preencher. E quando a gente perde tudo aquilo que a gente construiu em volta do que estava preenchendo, por exemplo, um relacionamento, mudou toda a rotina, mudou tudo, mudou fisicamente, mudou o jeito que fala, mudou os gostos, mudou a caralha toda, perde a pessoa, pronto, acabou, quem eu sou? Perdi tudo, perdi a pessoa, perdi eu, perdi meus gostos, perdi minha cara, minha roupa, meu cabelo, tudo vai embora. E aí a gente volta para o vazio. E isso é assustador. E é nesse momento que muitos caem em depressão e muitos tentam se churrascar. Porque é insuportável viver uma vida vazia, sem sentido, sem propósito, a ermo, como se fosse uma folha jogada ao vento. É acordar e dormir se questionando: pra quê? Por quê que eu tô aqui? Constantemente. Óbvio que vem milhões de pensamentos intrusivos, óbvio que vem ideação, suir, e é óbvio que a gente vai manifestar, vai verbalizar isso, e vai ser invalidado quando manifestar isso, claro. Ah, tá fazendo drama, não é bem assim, olha só, você tem um emprego, você tem um carro, você é rica, você é bonita, você é alta, você é magra, você é baixa, você sei lá o quê que vão falar. Você não é um mendigo da rua, você não está passando fome. Vão fazer uma comparação assim. Gente, não façam isso, isso é chato demais para quem está sofrendo, isso é muito chato. E aí você vai invalidar. Não tá sentindo nada disso, não tem necessidade disso, é muito pouco para isso. Isso é invalidar. Aí o que vai acontecer? A pessoa vai ficar mais mal. Pô, confiei nessa pessoa para me abrir, para falar que essa dor tá me levando a pensar sobre isso, aquilo. E a pessoa tá rindo de mim, tá fazendo pouco de mim, do meu sentimento, da minha sensação. Aí quem já era vazio, não sei nem mais o que tem ali, que fica, eu acho que perde até o nome de vazio. O abandono, ele é constante, é por um olhar, é por um gesto, é por uma palavra, é por a ausência de palavras, é pela mudança de comportamento. E o vazio, ele é constante até que você busque um tratamento sério com alguém que entenda de cluster B, porque, por favor, tem gente que tem medo de atender um cluster B. Aí você vai chegar lá falando que estava com ideação, a pessoa vai cancelar seu atendimento. Você vai se sentir mais rejeitado ainda. Que é o que acontece, tá? Dói. Se sentir abandonado o tempo todo pelos mínimos detalhes, dói. E vou te falar, esses abandonos, eles são muitas vezes reais. Porque as pessoas diminuem o interesse, sim. Vai passando o tempo, vai enjoando. Aquela intensidade, ela é normal diminuir. No início, né, é fogo, né, é pirotecnia na cama, a pirueta, carpado. Depois as coisas vão, né, normalizando, né, não precisa dar carpado toda noite. Pode, vai estranhar. Tem outra, entendeu? Atendia, mandava mensagem, coraçãozinho, bom dia, meu amor. Ela tá namorando 4 meses.
Vou mandar um boa noite. Passo o dia inteiro sem falar. É óbvio que a pessoa vai se sentir... A mudança comportamental existe, pessoal. O problema é que talvez quem não é border não sinta tão pesado, porque a gente se pega muito em detalhezinhos. Hipervigilância, a gente se pega... Tá o tempo todo observando se a pessoa vai mudar para evitar esse abandono. É uma coisa assim, é uma obsessão. Ah, o que será que mudou? O que será que tá errado aqui? É tipo, acha o Wally, né? Fica catando ali. E quem procura, acha. E é isso. Falei demais, fui bem espontânea. Espero não ter magoado ninguém, não é essa a intenção. Os exemplos que eu dou são para realmente tornar mais claro, mais visível, tá? Não tem intenção aqui de crítica, de julgamento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para vocês, deixa aí um comentário para eu saber. Tô sendo eu, não tô sendo a psicanalista aqui. Eu tô falando por mim como border que sou, contando a minha sensação de vazio e de abandono, a minha sensação de término, de luto. Venham fazer parte do grupo, se fizer sentido para vocês, se vocês estão precisando de uma ajuda, de um alento, de acolhimento. Tamo aqui. Pais, namorados, namoradas, familiares, amigos. Tem um amigo border, tem uma namorada border, tem um filho, filha border. Vem pra cá, palestra toda quarta-feira, vamos conversar, bater esse papo. É assim que rola. A gente bate um papo aberto, a gente troca ideia, tem sempre um convidado. É bem legal. Tem atividades, dura 2 horas, então assim, tô super aqui para todos vocês. Deixa aí uma curtidinha para me ajudar. Compartilha esse vídeo. Ajude aí a trazer mais gente para se inscrever no meu canal. É um canal novo. Tô começando no YouTube, pegando a prática aos pouquinhos. Então assim, tenham empatia, compaixão. Entendam a maninha aqui. Tô na luta, tô na guerra, tô trabalhando, tô tentando fazer o meu. Então, bora junto. E até o próximo.